Há um mito profundamente enraizado na nossa cultura, de que uma inteligência extrema é uma espécie de bilhete dourado. Pois, a velha história do gênio. Exato. Vemos os filmes, lemos as histórias dos grandes génios e cria-se aquela expectativa de que um QI estratosférico atua como um superpoder invisível. Sim, assume-se que para estas mentes o mundo simplesmente se dobra à vontade deles. Quer dizer, achamos que os problemas do dia-a-dia se resolvem num estalar de dedos, que as decisões de vida são óbvias e que a pessoa caminha sempre com uma clareza absoluta sobre o que fazer a seguir. É uma visão incrivelmente otimista, mas na verdade é uma fantasia completa. A sociedade tende a olhar para a alta inteligência como se fosse tipo um mero upgrade de um sistema operativo. Tipo ter o último smartphone do mercado. Sem falhas e sem travar. Mas a questão é que quando começamos a arranhar a superfície e a desconstruir o que realmente acontece nestes cérebros, por este nosso mergulho profundo de hoje, essa ideia de que a inteligência é um escudo protetor desmorona-se por completo. Completamente. A realidade não tem nada de proteção. É muito pelo contrário, um estado de brutal sobreexposição. O mundo para eles não é mais simples, pá. É hiperfragmentado, incrivelmente ruidoso e super instável. E a razão pela qual o grande público tem essa ilusão do tal bilhete dourado resume-se à falácia da culpa do sobrevivente. Espera, explica lá isso melhor para quem nos ouve. Claro, nós enquanto sociedade só vemos os troféus. Vemos os inovadores no topo das tecnológicas, os cientistas que ganham prémios e assumimos que aquela facilidade aparente se aplica a todos os que partilham aquele nível de QI. Pois, ignoramos todos os outros. Exato. Ignoramos a vasta e silenciosa maioria que não está a liderar empresas, mas que está sim em profundo sofrimento psicológico, esmagada pelo peso desse mesmo intelecto. Para quem nos ouve tentar visualizar isto, pensem num carro de Fórmula 1. Gosto dessa analogia. Na teoria, é o pináculo da engenharia, certo? Certo? É a máquina mais rápida, potente e sofisticada que existe. Mas o que acontece se pegarmos nesse Fórmula 1 e tentarmos usá-lo para ir ao supermercado no meio do trânsito de Lisboa numa terça-feira à tarde? Ia ser um desastre. Totalmente. Porque os carros de Fórmula 1 nem sequer têm ventoinhas de arrefecimento. Eles dependem de estar a andar a 300 km por hora para forçar o ar para dentro dos radiadores. Pois é. Se andarem a 50 a hora no para-paranca, eles não ganham corridas. Eles simplesmente sobreaquecem e o motor incendeia-se. E essa imagem não é apenas uma metáfora engraçada, é exatamente o que acontece a nível estrutural e neurológico. O erro de base é pensar que uma mente de alto QI apenas processa a mesma informação mais depressa. E não é isso? Não, de todo. Ela processa a informação de forma fundamentalmente diferente, com um nível de profundidade que o ambiente diário não consegue suportar. Fica em sobreaquecimento? Exato! A mente deixa de atuar como uma ferramenta que se tira da caixa de ferramentas para usar e se volta a guardar, passa a ser uma máquina analítica que literalmente não tem botão de desligar. Os psicólogos usam o termo necessidade de cognição, certo? Sim, usam. O que, sinceramente, soa ao perfil de alguém que adora fazer palavras cruzadas ao domingo ou ler uns livros de filosofia. E é exatamente aí que a nomenclatura clínica falha redondamente. Chamar-lhe necessidade ou gosto é suavizar o problema de uma forma absurda. É mais forte do que isso. É uma compulsão absoluta. Uma pessoa normal tem uma conversa com um colega, despede-se e vai pensar no que vai fazer para o jantar. Para a mente de alto QI, o fim da interação física é apenas o início do trabalho exaustivo. Como assim? Ficam a repetir a conversa na cabeça. Muito pior do que isso. Eles pegam nessa conversa e desconstroem-na átomo por átomo. Imaginemos um cenário banal, tipo um chefe manda uma mensagem a dizer precisamos de falar amanhã, com um ponto final. Ai, o pânico do ponto final. Pois, uma mente comum lê, registra o agendamento e segue a sua vida. A mente hipercognitiva paralisa. Avalia o facto de ter um ponto final, avalia a escolha da palavra precisamos em vez de queria. Uau! Relembra o tom de voz da última reunião, cruza isso com as métricas do projeto atual e gera instantaneamente 50 cenários do que poderá ser essa conversa. A sério? 50 cenários por causa de uma mensagem? Sim. A isto chama-se chafurdar na gosma semiótica. Cada detalhe, por mais insignificante que seja, tem de ser mastigado à procura de padrões ocultos. O resultado é uma total ausência de encerramento emocional. Mas, espera aí, se eles conseguem cruzar
todos esses dados e gerar todos esses 50 cenários, nós não chamamos a isso cognição prospectiva? Sim, é o termo técnico. Então, simular múltiplos futuros antes de tomar uma decisão parece ser uma vantagem estratégica colossal. Não é isso que os grandes líderes fazem? Antecipar riscos antes que aconteçam? Na teoria dos negócios, talvez. Na prática da vida real, essa aparente vantagem tática esconde uma falha quase fatal, que é a ilusão da escolha. Como assim? O cérebro humano não foi feito para lidar com 50 futuros plausíveis em simultâneo. Quando a mente desenha com clareza fotográfica todas as ramificações de uma decisão, comprometer-se com apenas um caminho torna-se aterrador. Não, porque sentes que estás a perder todos os outros. Exatamente. Ao escolherem a opção A, eles sentem visceralmente a perda das opções B, C, D e todas as outras, com uma intensidade muito real. Isso gera uma paralisia de análise profunda. E é algo que vai totalmente contra o mundo atual, não é? O mundo que recompensa a ação rápida, mesmo que seja imperfeita. Sem dúvida. E ainda temos de adicionar mais uma camada a esse caos computacional, que é a metacognição. Ou seja, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Mas lá está, todos nós refletimos sobre os nossos atos. Quer dizer, eu dou por mim a pensar se fui rude com alguém no trânsito. O que é que muda aqui para estas pessoas? A diferença está na latência, ou seja, no tempo de resposta. A tua reflexão sobre o trânsito acontece horas depois no banho. Pois é. A metacognição, neste nível de inteligência, acontece em tempo real. Pensemos numa peça de teatro. Tens o ator no palco, tens o encenador a dar ordens nos bastidores e tens o crítico na plateia a tirar notas destrutivas. Ok, estou a ver. Nestas mentes, a pessoa é os três em simultâneo. Uma parte do cérebro gera uma ideia criativa, outra observa a formulação dessa ideia e uma terceira camada ataca e desmonta os erros lógicos dessa mesma ideia antes sequer dela sair pela boca. Que exaustão! É um crítico interno que nunca se cala e que destrói as ideias no momento em que nascem. Quer dizer, se temos alguém constantemente a dizer-nos que não somos bons o suficiente, a nossa confiança se estilhaça. E se essa voz formos nós próprios? É um massacre silencioso. Completamente. E percebe-se perfeitamente o porquê de o reflexo moderno de preencher cada milissegundo de silêncio com ecrãs ou áudios existir. Um telemóvel na mão com scrolling infinito não é tédio. É muitas vezes uma tentativa desesperada de afogar essa voz analítica. Porque o cérebro esqueceu-se da mecânica do que é descansar. O cérebro esbate a fronteira entre estar concentrado e estar a divagar. Ambos os sistemas operam em simultâneo, consumindo uma energia absurda. E é por isso que se fala tanto daquelas técnicas de respiração, não é? Exato. Técnicas simples, como a chamada respiração em caixa, que envolve inspirar, reter, expirar e reter o ar em ciclos de 4 segundos, são tão enfatizadas. E não é esoterismo, é biomecânica. Tirou o foco da cabeça. Sim, este padrão de respiração força o cérebro a desviar recursos de processamento para a contagem numérica e interrompe o ritmo cardíaco acelerado, desativando o estado de alerta constante. É literalmente criar um curto-circuito na máquina analítica para a forçar a reiniciar. Brutal. Mas agora vamos puxar isto para um terreno ainda mais denso. Porque até agora estamos a falar de lógica, certo? De análise de texto, previsão do futuro, análise de ideias. Certo? Se a inteligência fosse apenas cognitiva, era cansativo, sim, mas ficaria contido dentro da cabeça da pessoa. O problema é que esta máquina não distingue a origem dos dados. Esta hiperatividade transborda inevitavelmente para o domínio humano. E é aí que entra o volume sensorial e a empatia. E este é, talvez, o ponto de maior ruptura. Conta-me mais sobre isso. A maioria das pessoas classifica a empatia como uma virtude moral. É uma coisa boa, bonita, de quem tem um bom coração. Mas nestas mentes, a empatia não é uma escolha ética. É uma condição perceptual. É um parâmetro obrigatório do seu hardware. Deixa-me tentar ilustrar isso. Imagina entrar numa sala para uma festa com 100 pessoas. Um cérebro normal detecta a música, a temperatura da sala e, talvez reconheça meia dúzia de caras amigas. Sim, o normal. Mas o cérebro de alto QI entra na mesma sala e começa involuntariamente a ler padrões de comportamento à escala micrométrica. Repara que a pessoa ao fundo está a sorrir, mas os olhos estão tensos. Repara no tom passivo-agressivo do casal ao lado. Detecta a ansiedade de quem está isolado ao pé da mesa das bebidas. E o problema central não é apenas o registro dessa informação, é o que o cérebro faz com ela. Ocorre o chamado contágio emocional.
Contágio emocional. Sim, a barreira entre o eu e o outro é extremamente permeável. Eles não se limitam a constatar que o colega está ansioso. O seu sistema nervoso absorve essa ansiedade e reproduz fisiologicamente essa emoção. Ou seja, sofrem com a sala toda. Eles internalizam a sala inteira. A empatia deixa de ser compaixão e transforma-se numa vulnerabilidade massiva a um ataque sensorial constante. Caramba! E isso justifica algo que o senso comum julga de forma muito cruel, não é? Quando estas pessoas completamente exaustas se retraem ou evitam eventos sociais, o rótulo é imediato. São arrogantes, são elitistas, acham-se demasiado bons para estarem ali com os mortais comuns. E é uma injustiça tremenda. O retraimento não nasce da arrogância. Nasce do instinto básico de sobrevivência. Eles procuram a solidão porque é a única forma física de reduzir o volume de input a um nível que não lhes queima os circuitos nervosos. Então, e quando o retraimento não é possível? O que acontece num jantar trivial de sexta-feira à noite com colegas de trabalho, em que a pessoa é obrigada a interagir? Como é que se sobrevive a isso? É aqui que vemos a aplicação do que se chama o algoritmo de compressão social. Algoritmo de compressão. Soa informática. É parecido. As nossas interações do dia-a-dia funcionam à base da simplificação. Para mantermos a fluidez e a leveza de uma conversa, sacrificamos a profundidade. Se alguém te perguntar como estão as coisas no trabalho, tu dizes, tudo bem, com muito o que fazer. Pois não começo a descrever as falhas estruturais do plano de negócios da empresa. Exatamente. Mas para a mente de alto QI, essa compressão é uma dor física. Enquanto a conversa flui de forma superficial à mesa, o cérebro deles está a ver as entrelinhas omitidas. Estão a ver as exceções históricas àquela piada política que alguém acabou de contar. As assunções falsas em que toda a conversa se baseia. Mas sabem que, se disserem a verdade complexa, vão arruinar o ambiente da festa. O que os obriga a recorrer ao masking, ou ao mascaramento. A pessoa autocomprime o seu discurso e os seus pensamentos para caber no molde do grupo. Força um sorriso perante um argumento ilógico, imita as respostas curtas esperadas. E isso funciona. A curto prazo, funciona. A coesão do grupo mantém-se. Mas, a nível interno, cria uma exaustão colossal. É possível estar perfeitamente integrado num círculo de amigos, a rir da mesma piada e sentir uma solidão mental aterradora. Estão a entregar uma versão podada de si mesmos apenas para terem o direito de existir na sociedade. Que peso enorme. E isso leva-nos ao conceito da maldição da consciência. Porque ao verem através destas regras sociais não escritas, tipo de que não se deve falar de certos temas ou de que o chefe tem sempre razão, mesmo quando é ilógico, eles apercebem-se de que a realidade que nós aceitamos como verdade não passa de um castelo de cartas. Completamente. As instituições, as hierarquias corporativas, as convenções sociais são apenas acordos negociados temporariamente. Mas pensa comigo, se estas mentes conseguem ver as falhas estruturais na forma como gerimos o mundo, a lógica não ditaria que a sociedade os quisesse ouvir? Quer dizer, se alguém vê uma falha na ponte, não o colocamos no cargo de engenheiro para a consertar? Na teoria, sim. Então, por que razão a resposta da sociedade é, historicamente, marginalizá-los? Porque nós julgamos a humanidade pela lente da lógica, quando deveríamos julgá-la pela lente da biologia evolutiva. E aqui introduzimos o efeito espelho. Efeito espelho. Sim, o ser humano é um animal tribal e a nossa sobrevivência sempre dependeu da estabilidade e da previsibilidade da tribo. O ecossistema social assenta no conforto das ilusões partilhadas. Certo. Quando o indivíduo altamente inteligente entra na sala e diz que as vossas regras vão apenas invenções arbitrárias e o sistema está cheio de falhas, ele não está apenas a fazer um comentário técnico, ele está a ameaçar a estabilidade da tribo. Ou seja, o que ativa não é a razão da outra pessoa, mas sim a amígdala. Precisamente, a amígdala, que é o centro do medo no cérebro das pessoas em redor, acende-se. A reação do grupo é fisiológica, é de defesa. Estão a defender o território mental deles. Exato. A sociedade não rejeita estas mentes brilhantes por não lhes reconhecer valor. Rejeita-as porque elas representam a instabilidade e a revelação desconfortável de que o chão que pisamos não é tão sólido como pensávamos. E a história não perdoa quem perturba o sono dogmático. É só olharmos para trás, não é? Sócrates não foi morto por ser pouco inteligente. Foi executado por expor a hipocrisia de quem governava Atenas. Galileu foi atirado para a prisão domiciliária perpétua porque os seus cálculos sobre os planetas destruíam o conforto dogmático da Igreja. E tens casos mais recentes.
Sim, Alan Turing. Quebrou o código Enigma, encurtou a Guerra Mundial e salvou milhões de pessoas. E o Estado destruiu-o por não encaixar nos padrões sociais da época. A mensagem repetida século após século é bem clara. A inteligência só é tolerada se servir o status quo. Se o questionar, é punida. E esse é o gatilho para o colapso interno. Quando a sociedade levanta escudos defensivos contra esta complexidade, a mente brilhante fica sem ter para onde se virar no mundo exterior. A consequência inevitável é virar essa imensa capacidade de processamento para dentro. O foco abandona o exterior e vira-se para si próprio. Sim, e o que lá encontra não é apaziguador, encontra o perfeccionismo desadaptativo. E atenção, importa clarificar para quem nos ouve, não estamos a falar do perfeccionista fofinho das entrevistas de emprego. Aqueles que dizem, o meu maior defeito é ser demasiado exigente comigo. Longe disso. O perfeccionismo aqui atua de forma destrutiva. Como estas mentes têm uma capacidade enorme de simular futuros em alta definição, elas criam um modelo mental interno de como um projeto ou uma carreira inteira deveria ser, num cenário livre das fricções da realidade. Mas a realidade tem muita fricção. Pois tem. O mundo físico real contém resistência, falta de recursos e um mero acaso. Quando a obra real fica pronta e a pessoa a compara com o modelo simulado e imaculado da sua mente, a diferença não é tolerada. É um choque. Para eles, qualquer resultado real é, por definição, um fracasso humilhante. Medem-se contra o impossível. A consequência direta é a insatisfação crónica, que conduz a um burnout silencioso, porque a meta afasta-se sempre um passo por cada 2 passos que dão. E aliado a isso, temos uma das distorções mais cruéis da autoperceção, que é a inversão completa do efeito Dunning-Kruger. Esse é fascinante. Nós estamos fartos de ver o clássico Dunning-Kruger nas caixas de comentários da internet, não é? Pessoas que leram um título de um artigo e agem com a confiança absoluta de um perito mundial. A ignorância cria a ilusão de confiança. Mas nestes cérebros com QI elevadíssimo ocorre o oposto. Cria-se o que podemos chamar de dúvida estrutural. Dúvida estrutural. Explica lá isso da ilha. Um problema de geometria. Imagina que o teu conhecimento é uma ilha e o mar em redor é o desconhecido. Se a ilha for muito pequena, o perímetro de contacto com o mar também é pequeno. Parece que está tudo controlado. Sim, vês a praia e achas que o mar acaba ali. Mas à medida que acumulas conhecimento colossal, a ilha expande-se incrivelmente. Só que, ao expandir-se, o seu perímetro, a fronteira de contacto com o mar negro do desconhecido, aumenta na mesma proporção. Ou seja, quanto mais factos cruzam, mais exceções encontram. Mais percebem o gigantesco abismo de dados que ainda lhes falta dominar. E isso corrói algo vital, que é a certeza. A mente de alta capacidade é frequentemente incapaz de dar um simples sim ou não categórico a uma pergunta, porque tudo tem uma vírgula, uma condição ou um limite de aplicação. E essa paralisia de certeza leva à paralisia última, que é a depressão existencial. Sem dúvida. Porque quando se desmontam as verdades da sociedade, os próprios defeitos e a natureza do conhecimento, os holofotes do pensamento viram-se para o fundo do poço existencial. Por que é que estamos aqui? O que é o significado? E para a esmagadora maioria de nós, o significado da vida não é algo que coloquemos no microscópio todos os dias. O significado emerge organicamente através da participação. Exato. Nós apaixonamos, pagamos contas, construímos carreiras, educamos filhos. Basicamente, estamos na estrada a conduzir o carro. A vida da maioria sustenta-se porque aceitamos as premissas sem questionar a fundo o palco onde atuamos. Mas usando a nossa analogia, a mente de alto QI não se contenta em apenas conduzir. Eles vão a 120 km por hora na estrada, enquanto em simultâneo desmontam os cilindros do motor para ver como funcionam. E, não satisfeitos com isso, começam a questionar porque é que o conceito abstrato de estrada foi criado por primatas evoluídos num calhau espacial a voar num vácuo escuro. É uma desconstrução total. Ao dissecar o significado com ferramentas tão analíticas, apercebem-se de que todo o propósito humano é apenas uma ficção narrativa criada para nos proteger do desespero perante a nossa mortalidade. E aí reside a tensão insuportável do seu dia-a-dia. Eles compreendem de forma visceral e aterrorizante a infinitude do universo, o acaso absurdo da existência
E o facto de que nada disto terá peso cósmico daqui a 1.000 milhões de anos. É um conhecimento esmagador. Mas a tragédia cómica é que o despertador vai tocar na mesma às 7 da manhã de quarta-feira. É a ironia da vida. Essa mesma pessoa que carrega o peso do universo tem de se levantar, ir ao espelho e escovar os dentes. Tem de ir a uma reunião de apresentação do novo logotipo da empresa. É de loucos. Como é que se concilia o abismo do niilismo existencial absoluto com a banalidade de ter de separar o lixo para a reciclagem? É uma dissonância cognitiva brutal que quebra o espírito. Quebra mesmo. Mas repara, não podemos deixar quem nos ouve pendurado na borda desse precipício escuro. Se a biologia, a sociedade e as questões existenciais são tão adversas, como é que se navega este dom sem colapsar? Tem de haver táticas de sobrevivência. E há. O primeiro passo essencial é parar de tratar este cérebro como se fosse uma máquina agrícola que debulha trigo de forma constante e linear. O grande erro que a sociedade e até as empresas impõem é tentar gerir o tempo destas pessoas. Em vez da energia, não é? Exatamente. O paradigma das 8 horas de trabalho, de segunda à sexta, parte da premissa de que o cérebro produz valor de forma contínua, gota a gota. Mas o cérebro cognitivamente dotado opera em ciclos agudos de intensidade. A métrica correta não é o tempo, é a energia. Ou seja, são os picos e vales. Vão existir períodos longos em que parecem estar completamente inertes, a olhar para o vazio, sem produzir nada tátil. E a seguir, num pico de intensidade vulcânica de 6 horas, resolvem um problema sistémico que uma equipa normal demoraria 3 meses a destrinchar. E é durante esse pico vulcânico que chegamos àquele fenómeno de que muitos falam, mas poucos compreendem na sua totalidade, que é o estado de flow, o fluxo. O famoso flow, sim. E faz todo o sentido, porque, pelo que exploramos hoje, o estado de fluxo deve ser literalmente a única altura em que aquele crítico interno da metacognição é amordaçado e encostado a um canto, certo? Totalmente. Pensa no cérebro como um computador, com muita memória RAM disponível. No dia-a-dia normal, as tarefas banais ocupam apenas uns 10% do processamento. Os restantes 90% da máquina ficam ansiosos e, como a natureza odeia o vazio, começam a gerar os tais cenários ansiosos, simulações futuras e julgamentos. E o flow muda isso? O que o estado de flow faz é pegar numa tarefa com um nível de dificuldade tão avassalador que exige o processador inteiro. A mente entra num alinhamento perfeito entre a sua imensa capacidade e o desafio da tarefa. Ficam consumidos por aquilo. Todos os recursos estão alocados ao problema à sua frente. 0% da memória sobra para o crítico interno. É talvez o único momento de verdadeira paz que eles sentem. Incrível. E isso levanta uma questão sobre algo que sempre nos ensinaram como sendo o pilar do sucesso, que é a disciplina. Ouvimos aqueles gurus dizerem, não dependas da motivação, apenas senta-te e faz, todos os dias. Mas se a chave está neste delicado alinhamento do flow, tentar impor uma disciplina marcial e temporal a esta engrenagem, não será incrivelmente contraproducente? Não é apenas contraproducente, costuma ser o gatilho para o colapso nervoso e a depressão profunda. A disciplina, nos moldes tradicionais, opera independentemente do estado interno. Diz que deves escrever 1000 palavras, quer chova, quer faça sol. Pois, e para eles isso não dá. Forçar um cérebro que exige este alinhamento de alta voltagem a operar em condições desfavoráveis não cria resiliência, cria apenas atrito e miséria. O que eles precisam de estruturar ativamente não é um horário rigoroso, é um ecossistema. Um ecossistema de proteção mental. Precisam de gerir incansavelmente os estímulos externos para protegerem essas janelas naturais de imersão profunda quando elas aparecem. E para gerir esse ecossistema, a gestão do ruído social é vital. Temos de separar muito bem a solidão do isolamento mental. E a diferença, imagino, é entre o que procuras voluntariamente e aquilo a que és atirado, certo? A solidão como mecanismo de sobrevivência para descomprimir por oposição ao isolamento mental, que é um exílio involuntário e tóxico. Nem mais. É mesmo essa a diferença. E é nesse ponto crítico que entra a busca daquilo ao que gosto de chamar de ressonância. A ressonância é o antídoto possível. Consiste numa procura quase obstinada daquelas raras pessoas no mundo com quem não é preciso usar o tal algoritmo de compressão na linguagem de que falámos antes. Alguém a quem possamos entregar
os pensamentos mais complexos. Sim, pensamentos abstratos e contraditórios, sem que se sinta ofendido, sem que a amígdala dispare ameaças de insegurança social. Encontrar as outras pessoas que também olham para o mundo em cru, não é? Sem a anestesia que suporta a esmagadora maioria da sociedade. E o mais belo disto é que o encontro através desta ressonância não resolve o problema principal. A inteligência extrema continua lá. Os paradoxos existenciais não se dissipam. O universo continua vazio e assustador. Pois não, isso não muda. Mas ao conseguir espelhar essa enormidade mental noutra pessoa, o peso é finalmente redistribuído. A máquina deixa de ter de suportar toda a atração sozinha. E é o verdadeiro corolário desta análise profunda de hoje. A alta inteligência nunca teve como função fornecer um mundo mais acolhedor, mais calmo ou mais fácil de digerir. Pelo contrário, Destrói tudo? ela destrói ativamente as ilusões confortáveis que nos embalam durante a vida. Ela oferece-nos apenas algo implacável, que é a complexidade crua de como o mundo e as nossas emoções realmente operam. Uma pílula difícil de engolir. Não há caminho de volta para a simplicidade inocente. A única rota viável para a mente de elevado QI é aceitar esse peso analítico e começar a construir as estruturas físicas, emocionais e relacionais para suportar o que essa clareza de visão acaba de lhes revelar. É um caminho muito denso, sim senhor. E, chegando ao fim deste nosso mergulho exploratório, quero deixar algo para quem nos ouve levar consigo e refletir quando estiver em silêncio. Acabamos de passar imenso tempo a analisar mentes geniais que desmontam a realidade e veem um mecanismo escondido por trás de todas as nossas crenças. É verdade. Elas são incapazes de fechar os olhos às falhas do sistema. Se uma inteligência tão poderosa aniquila, de forma quase que metódica, as ilusões confortáveis que dão leveza e sentido à vida da maioria de nós, será possível que a derradeira palavra de genialidade que um ser humano pode alcançar não seja, afinal, o domínio da lógica fria e implacável? Uau! Mas sim a capacidade mutável de se conseguir enganar a si próprio de forma perfeitamente consciente e propositada, única e exclusivamente para conseguir saborear a profunda simplicidade da alegria. Fica a reflexão. Muito obrigado por terem descido connosco a esta toca do coelho incrivelmente complexa. Lembrem-se de gerir a vossa energia e, no meio de tanto ruído, de nunca pararem de procurar a vossa ressonância.